Olá, meus amigos, aqui outra vez Edmundo Silveira, na CT5 Esporte, na casa de vovó, para passar para vocês uma história do futebol, do futsal cearense, que tem, entre os desportos brasileiros, uma importância muito grande aqui no Nordeste. E o futsal cearense, a gente fala, vem a lembrança sempre assim de futebol, que nós vamos falar exatamente sobre isso, futsal e futebol de salão, que houve uma mudança muito grande em relação a essa diferença, e toda hora a gente fica equivocado em relação a falar futsal e futebol. E quem vai falar para a gente é o presidente da Federação Cearense de Futebol, o senhor Roberto do Vale. Seja bem-vindo. A Casa de Vovó, tá certo? Aqui no programa CT5, tem a maior satisfação de receber um presidente de um desporto tão importante no Brasil, principalmente aqui no estado do Ceará. E vou pedir, a princípio, Roberto, que você se apresente, tá certo? Diga um pouco do seu currículo, é muito extenso, é muitos anos de vida dentro do futsal, mas as suas passagens, para as pessoas entenderem que quem está à frente, o presidente da Federação Cearense de Futsal, é um homem de grande experiência e de convivência com todo esse esporte durante tantos anos. Fala para a gente sobre isso e uma satisfação muito grande de recebê-lo. Olá, Edmundo. Olá, o público que assiste esse programa do CT5. Para mim é uma enorme satisfação estar presente aqui com você e passar um pouco da história do futsal do estado do Ceará. Você sabia que 85% dos garotos que praticam esporte no nosso estado, eles praticam o futsal? Eu vou contar já já. Pois tá bom. Roberto, você, se eu não me engano, a história da fundação da Federação Cearense de Futsal foi em 1956. É isso? Hoje exatamente está com 69 no dia anos. 27 de janeiro de 1956. Foi fundada a Federação Cearense de Futebol de Salão, né? Naquela época, a bola pesava 500 gramas, era futebol da bola pesada. Por isso que era o futebol da bola pesada, o futsal. O codinome era futebol da bola pesada. Mas, no decorrer dos anos, houve uma mudança, foi preciso mudar a nomenclatura de futebol de salão para futsal. Roberto, eu vou fazer logo um questionamento aqui. Por exemplo, o futebol association, né, o futebol de campo, né, ele demora muito para fazer algumas mudanças. E o futsal constantemente está mudando. Por que isso? A Confederação Mundial discute esses assuntos, porque a FIFA no futebol raramente mexe no futebol, né? E o futsal não, constantemente está melhorando, desenvolvendo, crescendo. Por que essa diferença em relação a esse desporto? Edmundo, o órgão maior que gerencia a nossa modalidade é a FIFA também. A FIFA ela é detentora do Football Association, do futsal e do beach soccer, que hoje eles chamam de futebol. Então, os departamentos desse desporto também é na FIFA? É FIFA, também é FIFA. Nós somos filiados à FIFA. São 3 modalidades que interessante, no eu não mundo sabia que disso. são filiados à FIFA. É o Football Association, o futebol de salão e o futebol de areia, que era o antigo beach soccer. Que houve essa mudança de beach soccer para futebol de areia por conta que os direitos da Coque Tavares, os direitos da marca beach soccer. Então, a FIFA chama futebol de areia. Mas essa evolução das regras do futsal, a adaptação, a mudança das dimensões da quadra, que aumentou para 40 por 20, que hoje é o tamanho padrão, oficializado pela FIFA, a mudança das regras anualmente, isso aí tudo é para dar uma dinâmica maior à modalidade, e trazer o público que assiste pela TV para ficar ligado, para ter aquela movimentação, que hoje é uma das modalidades mais rápidas que nós temos, é o futsal. É maravilhoso. Hoje o futsal, a gente não tem um placar, vamos dizer. Dependendo do técnico, você muda o placar, o resultado de um jogo nos últimos segundos. Hoje você tem o goleiro linha, que os treinadores colocam para ser o quinto homem,
de ataque, Sim, faltando 3 minutos para reverter um resultado, entendeu? Então, as pesquisas são constantes para a mudança das regras. Vamos dizer, usou-se o basquete para poder trazer as mudanças já para o trouxe futsal. da modalidade de basquete alguns crescimentos no exatamente, futsal. a mobilidade, entendeu? Tem uns placar maior, porque quando era o futebol de salão, os placares engessados. Era 1-0, era 2-1, era um placar mínimo. E com a mudança das regras, a readaptação à modalidade, a diminuição do peso da bola, aumentou um pouquinho a bola, então fica mais fácil de se jogar. Acabou-se aquele lance de não valer gol dentro da área, né? Que antigamente no futebol de salão não valia o gol dentro da área. Hoje o gol vale em qualquer canto. Se criou as 5 faltas, depois das 5 faltas é tiro livre direto da marca dos 10 metros, é como se fosse um pênalti com uma distância maior, porque o pênalti é com 6 metros e o tiro livre ele é dos 10 metros. Então, várias mudanças aconteceram no decorrer dos anos para melhorar o futsal e trazer um público maior. É por isso que o crescimento do futsal a nível mundial é assustador. É uma coisa maravilhosa. Não é assustador, é uma coisa maravilhosa para a modalidade. Deixa eu fazer um parênteses na sua orientação sobre exatamente isso, que eu gosto de saber disso, das regras, por que isso, por que aquilo. E você falou de início das suas palavras sobre as dimensões da quadra. 20 por 40 é oficial, obrigatório agora. E quem tinha quadra, ou quem já fazia quadra, ou que disputa o Campeonato Cearense como brasileiro, e tem uma quadra que não tem esses... Ele vai ter que derrubar e fazer os tamanhos oficial, porque no campo, né, foi colocado isso, que hoje não é mais... diz assim, para jogar no Maracanã o campo é muito grande, é jogar no Castelão do Ceará, e hoje não, é um padrão, né? O mundo todo tem as mesmas medidas do campo de futebol, e o futsal também vai ter as mesmas medidas, não pode ter uma quadra maior nem menor. Pode, Edmundo, pode. Poder, pode. O tamanho mínimo oficial hoje, oficializado através da Conmebol, que já vem da FIFA, né? Sim. 38 é o mínimo, 38 por 18, e o tamanho máximo, 40 por 20. Então, nós temos que ter quadras mínimas com 38 metros de comprimento por 18 de largura, e o máximo de 40 por 20. Então, essas duas dimensões são oficializadas para o sub-18 até o adulto. As categorias de base, aí você pode ter uma quadra com dimensões inferiores, que são aquelas quadras antigas, que não se vai deixar elas sem atividade do futsal. Então, hoje nós temos as categorias sub-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Caramba. 16, 17, 18, 19, 20, e estão incluindo também o 21 agora, e o adulto. O feminino é do 15 até o adulto. Entendeu? Então, nessa sequência de formação da base, você tem uma sequência de faixa etárias, não é isso? Exatamente. Isso é muito legal, porque você vai crescendo e vai desenvolvendo junto com aqueles seus colegas. Tem o tamanho da bola, o peso da bola é diferente. Do 7 até o 11 é um tamanho e um peso. A partir do 12 até o 13, 12, 11, 12, 13 é outro tamanho e outro peso. Aí, a partir de 14 já é a bola já oficial, a bola adulta. No início você falou que 500 gramas que era chamado o bola esporte pesada. da bola pesada. Hoje, qual o peso de uma bola? Hoje, se eu não me engano, é 440 gramas o peso da bola na categoria adulto. Baixou bastante, porque no futebol também era... Até no futebol chegou a 400 e tantas gramas, né? Hoje é 320, 350. Ficou muito mais fácil. Eu imagino assim, hoje, o Kaká, o Leonel, entendeu? Aqueles jogadores como Branquinho, Mauro, Brasília, Belfort, que eram craques aqui do nosso estado, o que era que esses caras iam fazer com essa bola de hoje, né? Com o tamanho da quadra e com a facilidade das regras? Sim. O que eles fariam hoje? Talentos que... Às vezes no futebol a gente discute sobre isso, fala dos craques passados, né? E a gente engrandece o crescimento. Eu vejo o seguinte, potencial... Eu sou da época, né? Então, potencial nós tínhamos muito, porque nós não éramos orientados, treinados por ninguém. E a gente já vinha com aquele talento e fazia, como você está dizendo aí, a bola ruim, que era difícil de lidar com ela,
As quadras não eram com hoje, o piso de hoje, a gente vê uma coisa brilhando, uma coisa parece e é adequado exatamente para a prática do futebol. O tênis totalmente adequado, né? Tecnologia, né? Tudo evoluiu. Então é como você está dizendo, se esses grandes ídolos do futsal cearense tinham um potencial maravilhoso, né? Então, não contar todos os ídolos do Brasil no futsal, hoje eles faziam coisas que impressionantes, né? Porque hoje tudo ia ajudar para eles, o tênis, a bola, né? Até o material até para não suar muito, né? Que a gente pegava as camisas pesadas para caramba, e tal. Eu lembro porque eu pratiquei também na minha formação de base para jogar o futebol, eu passei pelo futsal, né? E seguir um caminho para depois ser um atleta de futebol. E dizem hoje, que já é um complemento, e gostaria que tu explicasse por isso, muita gente no Futebol Association, diz assim, tem que ter uma formação da base no futsal, porque lá você vai adquirir potenciais que vai ser aplicado no futebol. E que potenciais é esse? Explica para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, porque muita gente acompanha e usa simplesmente porque acha que é uma prática, gosta daquilo. Não, espera aí. Existe uma técnica, existe um porquê, né? Tem um porquê. Pô, faz favor. O porquê, hoje, os grandes clubes, né? O nosso estado hoje, eu acredito que deva ter, disputando as competições nas categorias de base da Federação Cearense de Futsal, em torno de 6 a 8 clubes do futebol. Para não ser injusto com os demais, vou citar só Ceará e Fortaleza, que são os mais conhecidos, né? Sim. Então, hoje, o atleta começa no futsal a partir dos 7 anos e fica até os 13. E, a partir dos 13, quando ele completa 14 anos, ele já migra do futsal para o futebol, que chama-se o período de transição da modalidade futsal para o futebol. O porquê de iniciar no futsal? São quadras de tamanho menor do que um campo de futebol. Ele vai aprender as regras, vai ter um treinador lá para capacitá-lo, para ter um raciocínio rápido, uma visão periférica bem menor do que no campo. Sim. Entendeu? Então, o poder de decisão dele tem que ser muito rápido. O drible, o passe, a finalização. Então, o atleta é tudo diferente. No futsal é tudo mais rápido. E você conseguindo adaptar-se, né, a essa rapidez, essa técnica, essa inteligência de jogar no futebol, ele vai conseguir. Aí, quando ele chega, conclui os 13 anos, ele já faz a transição para o futebol. Quando ele chega no campo de futebol, aí ele vai ver aquela imensidão de espaço, e fica bem mais fácil para ele. A gente viu muita história de crianças aí que saíram Você do vê futsal, os né? Ronaldinhos, o próprio Zico, isso não vem de hoje, não. Isso vem de muito tempo. Muito tempo, O próprio Neymar, todos eles iniciaram no futsal e migraram para o futebol. O próprio Falcão, que é o ídolo máximo do futsal, o Manuel Tobias, todos eles iniciaram no futsal e depois migraram para o futebol e não se adaptaram. Tu me colocou uma situação aí que tenho que questionar isso. Você falou dos grandes nomes ídolos do futebol, de futsal, do mundo, ídolos mundiais, né, de talentos fora. E depois eles quiseram migrar muito tarde para o futebol. Eles já eram adultos, aquilo outro. E não é que não deu certo, é que eles não conseguiram implantar tanto talento. E quando a criança ela sai, ela faz essa transição, ela consegue desenvolver. E me explica por que essa razão. Olha, depois disso eu quero que mostre para a gente aqui o calendário desse ano, porque eu fiquei impressionado quando eu vi da federação que tinha mais de 30 competições. Aí tu vai explicar para mim sobre isso, tá bom? Tranquilo. Mas fala para mim sobre essa diferença. Quando eu citei Zico, os Ronaldo, que é o Ronaldinho Gaúcho, Sim. o Ronaldo Fenômeno, o próprio Neymar, isso aí são apenas exemplos de grandes atletas, mas Saíram a cedo enormidade de atletas que iniciaram no futsal e migraram para o futebol é enorme. Por que que eles deram certo? Porque eles fizeram a base, eles vêm da base. Zico, Ronaldinho, Neymar e outros mais. Aí eu citei Manuel Tobias e Falcão. O Manuel Tobias e o Falcão viveram a vida toda. O Geira também, né? Que é cearense, né? Jogou futsal. E quando eles chegaram num período do estrelato deles no futsal, aí os times, vamos dizer, o São Paulo levou o Falcão, o Grêmio levou o Manuel Tobias.
Aí não houve adaptação, porque eles já tinham queimaram o período da transição. Então é isso, né? Tem que ser uma época correta. Tem que ser na época correta. Senão você termina depois não chegando a concluir, Se adaptando. Adaptar uma situação. Aí muda bola, muda campo, né? O espaço, o terreno, né? O piso que chama chuteiro, o tênis, né? O espaço de jogar, né? As ideias táticas, técnicas diferentes. Edmundo, aproveitando, você falou em piso, vamos dizer, há 2 anos que a Confederação ela recebeu uma orientação da Conmebol para que as competições nacionais, principalmente o Campeonato Brasileiro e a Taça Brasil Divisão Especial, porque no futsal ela tem divisão especial, que é como se fosse a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, que é a elite. Sim. Aí tem a primeira divisão e a segunda divisão. A especial é obrigatório que os pisos das quadras sejam todos pisos flutuantes, ou seja, madeira corrida, ou então aquele modular, como o ginásio do CFO, como o ginásio da Unifor, que eles são madeira corrida e embaixo ele tem um amortecedor, que é a base de isopor. E os modelar, ele é feito de polietileno. Eles não trazem tanta lesão às zonas de articulação dos atletas. Caramba, que legal. Olha... Então, a preocupação... Hoje, o futsal só dizem que não é profissional, mas é tudo profissional. Caramba, e a preocupação com o desenvolvimento do atleta e o seu tratamento de desenvolvimento com uma tecnologia super avançada. A bola corre mais rápido, né? Entendeu? Muito legal, muito interessante isso. Eu fico aqui pensando porque é o seguinte, eu fui um atleta de futebol e rodei o Brasil. Então, todos esses lugares que fui, eu fui um cara curioso porque eu sempre gostei do futsal e acompanho muito, tanto na TV como nos locais onde eu trabalhei. E você vê aquelas quadras, por exemplo, vamos citar aqui, em Manaus, no Paraná, em São Paulo, aqui no nosso interior, a gente vai trabalhar nesses clubes, né, de futebol aqui, Futebol Association, mas a gente vai ao ginásio também, a gente vê ali, e a gente vê, às vezes, umas quadras sofridas, né? A gente vê umas quadras que não é mais assim, a exigência é para que seja melhor, porque eles participam dos campeonatos locais, né? Então, essas quadras têm que ser melhores e mais adaptadas à situação atual hoje. Eu vou dar um exemplo aqui do São João de Jaguaribe. São João de Jaguaribe... Foi campeão cearense, foi um... Bicampeão. Bicampeão, né? A força que eu digo, sempre eu tenho a oportunidade de falar, eu digo, a força do futsal do estado do Ceará, ela vem do interior, não mais da capital. Mudou isso aí. A força do futsal da capital passou. Ela encerrou, acredito que no ano de 2006, que 2007, foi Granja, foi 2006 que foi o Ceará. Mas a partir de 2007 já foi interior, já foi a cidade de Granja que foi campeão. Aí de lá vem Horizonte, Crateús, Mombaça. Meu amigo, aí você... só dá interior. Só dá interior. Na realidade, o investimento as prefeituras maior. Fazem investimento em cima do futsal, né? O investimento é maior. Vamos dizer, voltando a São João de Jaguaribe, São João de Jaguaribe é um fenômeno, uma cidade de 5.850 habitantes, muito pequenininha. É uma cidade pequena. Era uma cidade considerada como a cidade mais violenta do nosso estado, e o prefeito veio à federação há 5 anos atrás, perguntando o que poderia, como era que a gente poderia mudar o conceito dessa cidade violenta, de pistoleiros, para uma cidade do esporte, da prática do esporte, do futsal. Aí a gente conversou com ele e mostrou que, vamos dizer, tinha que montar escolinhas, tinha que montar um time de primeira linha para disputar as competições estadual e, em consequência, no ano seguinte a gente já indicaria ele para disputar a competição nacional. E assim foi feito. Foi feito um investimento. Como lá não tinha atletas da casa, ele trouxe jogadores, importou jogadores de outros centros e a maioria também de outros municípios e montou um super time. Foi no primeiro ano, ele disputou a Copa do Brasil, ficou em 3º lugar.
Que é uma cidade de 5.000 pessoas, é uma cidade muito pequena para praticar. Hoje ele é bicampeão estadual, está com 3 anos que disputa a Copa do Brasil, esse já está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Disputa o Campeonato Brasileiro, a gente conseguiu uma vaga para ele, é Ceará, primeiro foi Fortaleza, Ceará, que foi ano passado, na primeira, segunda edição, hoje nós já temos 3 representantes do nosso estado, o terceiro é o São João, e esse ano o São João de Jaguaribe, o prefeito fez um investimento em um piso modulado para colocar no ginásio dele, que a quadra dele já é uma quadra oficial, 40 por 20. Então, ele comprou o piso, montou, e hoje é uma das melhores quadras que nós temos no estado. Que legal, cara, que transformou a cidade, né, numa cidade esportista. E para você né? ver, a cidade lá respira futsal. Ano passado, a gente indicou também para a cidade de São João de Jaguaribe para ser sede da Copa do Nordeste. Como eu fui nomeado há 4 anos atrás como vice-presidente congregado da Confederação Brasileira de Futsal da região Nordeste, a gente tem uma facilidade maior de trazer as competições nacionais para o nosso estado. Então, a gente fez foi feito um projeto lá pela prefeitura, orientado pela confederação, e foi feito essa Copa do Nordeste ano passado, em outubro, na cidade de São João de Jaguaribe. Uma cidade de 5.850 habitantes. Recebeu, durante 8 dias, 400 atletas. Os 9 estados da região Nordeste, com 16 clubes, os melhores 16 clubes da região Nordeste. E foi vice-campeão, porque perdeu o jogo 2-1, perdeu no detalhe, para o Fortaleza. Você vê, né? Contando essa história aí, eu fico olhando assim, mas onde é que esse pessoal ficou nessa cidade, né? Porque não tem nem hotel para ficar. A cidade só tem uma pousada. E essa pousada, quem ficou foram os árbitros. Vieram, inclusive, nós trouxemos até árbitro da FIFA para apitar essa competição, para valorizar. Como São João de Jaguaribe fica muito bem localizado, ali no Vale, tem Tabuleiro do Norte e tem Limoeiro, que fica a 18 quilômetros da cidade. Limoeiro, Russas, né? Ele é toda vizinho, e Limoeiro do Norte é uma cidade que é muito grande, tem uma rede hoteleira maravilhosa, as delegações todas ficaram lá. Só quem ficou na cidade foi o São João de Jaguaribe. Então, agasalhou todo mundo lá, tinha ônibus para fazer o transfer, né? E como é pertinho, deu tudo certo. Nós tivemos ginásio lotado em todas as rodadas. O prefeito de São João de Jaguaribe, o senhor Raimundo César, recebeu um selo... Mas veja só o seguinte, não foi usado em momento nenhum o ginásio de Limoeiro, que o ginásio de Limoeiro tem até um usado. Foi usado lá mesmo em Jaguaribe. Foi o ginásio de São João de Jaguaribe. Caramba, legal. Então, assim, houve uma transformação da cidade. Já fiz 2 finais de intermunicipal lá, que hoje é o Campeonato Cearense de Seleções, e gosto muito de ficar sentado na arquibancada junto com o povão, assistindo, conversando. E quando falta 1 hora para começar os jogos, você começa a ver famílias chegando, entrando, se acomodando, velhinho, casal de velhinho entrando entendeu? E eu ficava ali pertinho desse pessoal, começava a conversar. O que é que o senhor acha? Meu filho, melhorou muito a nossa vida aqui. Hoje a gente tem para onde ir, assistir o treino. Esse futsal aí é muito bom. A gente vem para cá, antes não tinha nada, a cidade era... Às 7 horas da noite, a gente já estava de porta fechada dormindo. Mudou toda a vida de uma cidade. Então, gerou emprego, porque tem o pipoqueiro, tem o cara do churrasco, o cara que faz o sanduíche, entendeu, ali fora, o eletricista, o menino do rodo, o pessoal da saúde que vai dar o apoio lá antes do jogo e durante o jogo. Então, assim, houve uma transformação. O futsal mudou o contexto de uma cidade. E tenho certeza, Roberto, veja só assim, que não é só São João do Jaguaribe. Não. Não é. São municípios diversos no Brasil que, quando faz um investimento no futsal, quando coloca o esporte à frente, você consegue ter um desenvolvimento muito grande. E eu quero te parabenizar porque eu tenho certeza que tu fazes isso e tu está contando aí que estava presente, que acompanha, que está lá junto, vê os jogos, vê não só lá, como aqui também na capital, né? Mas 2 coisas eu queria te fazer aqui de questionamento. Eu me lembro que, uma época dessa, Caucaia estava à frente, eu me lembro que
aqui na capital era o Sumov, era Banfor, era... a gente Ideal Clube, Clube dos Diários, Círculo Militar, BNB. Era tudo bem falado sobre isso, tal, não sei o quê. E houve uma transformação. Agora, essa transformação, nesse aspecto que eu quero falar, é o seguinte: surgiu os clubes de futebol association que também investiram no futsal, que coisa que a gente antigamente quase não se via falar, não é isso? Exatamente. Aí, outra coisa que eu quero que tu fala sobre essa mudança, essa troca, tá certo? É sobre os apoios, os incentivos que você tem, tá certo? Da FIFA, das confederações, dos municípios. O que é a federação? Por que você, para ter um trabalho como esse e uma grandeza dessa, deve ter apoio de muita gente, deve ter muito investimento, né? Então, eu queria que tu falasse para mim essas duas coisas, faz favor. Ô, Edmundo, é o nosso sonho, que eu acho que todo mundo tem um objetivo, e sonhar é de graça, né? Sim. Eu É individual, tento, é nosso. quando terminar, antes de sair, de me aposentar, o meu sonho é deixar a Federação Cearense de Futsal como patrocinador, porque nós sobrevivemos das competições que são realizadas. Como assim? Nós não temos nenhum apoio, nem de prefeitura, nem do Estado, nem de empresa privada. E eu tenho, hoje, Sim. eu tenho 3 funcionários, mas antes da pandemia, nós tínhamos 6 funcionários. Nós temos uma sede própria, com 2 salas e um alugado, porque a coisa Fica localizada onde? É Edifício Palácio Progresso, no centro de Fortaleza. Sim. Muito complicado ali para a gente estacionar, porque tem que pagar estacionamento e tudo. São acomodações muito boas. Esse aluguel do espaço é da federação ou você recebe ele? Não, as 2 salas da federação elas foram doadas pelo governador Vigílio Távora, na época, ao doutor Aécio de Borba, que era o presidente da CBFS. E o doutor Aécio era o presidente da federação, fez a doação para a federação. Então, é sede própria, a federação. Sim. Acho que no Brasil todo só tem 3 federações que têm sede própria. É a Cearense, a Paulista e, se eu não me engano, a do Rio de Janeiro. As outras, nenhuma tem sede própria. Então, o nosso governo não apoia essa prática desportiva? Caramba, não é apoiar. Rapaz. Não tem recurso. Eu digo apoio nisso, no sentido de incentivo fiscal, financeiro. Não, né? Não tem, Edmundo. É lamentável, porque... Sim, lamentável. O futsal hoje, ele é... Quantos hoje não, de muitos anos. Quantos milhões de praticantes nós temos? Eu não sei te dizer hoje. Eu sei que hoje aqui no nosso estado, a federação, ela tem 26 mil atletas cadastrados. Que praticam esporte. E praticamente todas as escolas têm futsal, cara. É muito difícil o esporte, ter uma escola que não depois tenha. Do futebol, é o esporte mais praticado no Brasil. Isso aí são dados. Sim. Da estatística da Faculdade Getúlio Vargas. Entendeu? E no nosso estado é a modalidade mais praticada do que o futebol. O futsal hoje está em primeiro lugar em modalidades esportivas. Sim, mas entidades formadas, né, que praticam. Porque em todo colégio, como você disse, tem uma quadra, tem um ginásio, certo? E é no estado todo. Nós temos município aqui que eu fiquei assustado. Senador Sá. Senador Sá fica ali 50 quilômetros de Sobral. E uma vez conversando com o prefeito de lá, ele me disse que tinha 22 ginásios. Uma cidade bem pequenininha. Sim. É a mesma coisa que do Eusébio, do Horizonte. Em todo canto. Teve uma escola, tem um ginásio. Tem uma escola, tem um ginásio. Sim. Entendeu? E até escolinhas sobre isso, sobre o esporte. Não é só o Sumov, não. Tem várias escolas. Hoje, vários projetos. Os projetos sociais, os clubes que têm escolinhas, é uma coisa absurda. Muito. Em todo canto tem escolinha de futsal, a partir de 7 anos, para você ver. A partir dos 7 anos. Então, o governo, em geral, acha que por ter, vamos dizer assim, permite, né, fazer um ginásio e tal, acha que já é um apoio. E quem sustenta isso, né? É uma luta hoje gigante. Nenhuma federação do estado do Ceará ela tem aporte financeiro de governo do estado. O CFO é um ginásio completo, né? Que é olímpico, o Centro de né? Formação Olímpica. O ginásio do CFO é um ginásio. A federação tem liberdade de usá-lo?
sempre tem que ter a contrapartida. Em 2021, no auge da pandemia, nós tivemos que fazer o campeonato, porque nós tínhamos em evidência ainda o contrato com o Sistema Verdes Mares, e se eu não fizesse o campeonato estadual adulto, a gente pagaria uma multa. Então, nós tivemos que se adaptar ao momento, que era um momento de crise da pandemia, né? 2021 foi pior do que 2020, né? Sim. E tivemos que brigar muito e lutar, correr para andar parceiros, para conseguir a testagem. Toda semana tinha que fazer testagem, eram 11 equipes disputando o campeonato estadual, e fazer a testagem de 11 equipes, de arbitragem, de pessoal da televisão, e de quadro móvel, e de staff. Então, foi uma loucura, ano de 2020 e 2021. E 2021 a gente conseguiu, 20 e 21 conseguimos fazer o estadual lá no CFO. Então, a contrapartida da federação, ainda me lembro como se fosse hoje, o campeonato todo era um custo de R$86 mil, se eu não me engano. Então, nós não tínhamos esse dinheiro para poder. Então, foi feita uma parceria, a contrapartida foi a divulgação na publicidade estática ao redor da quadra, com placas do governo do Estado, da Secretaria de Esporte, do CFO, do Instituto Dragão do Mar, para a gente poder realizar o evento. Mas, ano passado, para o Fortaleza disputar o Campeonato Brasileiro, fazer os seus jogos lá no CFO, ele teve que pagar muito caro. Muito caro. Esse ano já melhorou. Como entrou o Ceará, houve uma reunião do presidente do Ceará com o do Fortaleza, junto ao governador e ao secretário de esporte e o superintendente do CFO. Então, se colocou na mesa o custo que aconteceu ano passado para fazer os Jogos de Fortaleza, e foi cedido as dependências do CFO para os jogos, tanto para o Ceará como para o Fortaleza, fazerem seus jogos do Campeonato Brasileiro. Então, esse ano já está legal. Então, vamos dizer, maravilhoso. Isso aí deveria acontecer sempre, sem custo. Deixa eu lhe fazer aqui uma pressão sobre uma coisa que é muito importante no Brasil, que chama-se a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Dizem que é arquimilionária, diz que é muito dinheiro que entra ali, porque o futebol no Brasil... Aumentaram agora o salário para 250 mil dos presidentes das federações? E a Federação de Futsal, não tem a confederação também? Tem. E ela tem esse mesmo ganho em direito de imagem ou venda de jogos, televisamento? Nada disso? Nada disso. Rapaz, e o incrível é como é que eu vou entender? Veja só o seguinte, o primeiro esporte do Brasil é futebol, o segundo é o futsal, colado, junto ali, e se tiver mais atividade no futsal do que no futebol. Né? Muitas das vezes o futsal é mais, não vou dizer assim, mais simples, mas é mais barato de investir do que no futebol, porque o futebol é muito caro. E nem assim tem apoio, tem incentivo, não tem renda. Não dá para entender. Eu vou te contar um fato, Edmundo, isolado aqui, que eu não gosto de falar, mas eu acho que está na hora de eu falar. Sabe? Sim. Eu guardo muito as coisas, porque eu sou uma pessoa muito ética, mas eu acho que aqui e acolá a gente tem que extrapolar. A FIFA ela manda verba para as a confederação. As confederações. As confederações, elas distribuem com as federações. Sim. Nós somos filiados, a modalidade de futsal ela é filiada à FIFA. Sim. Mas o futsal ela não tem direito a nada, não recebe nenhum repasse. Ano passado, como nós somos campeão mundial, ex-campeão mundial de futsal, sim, entendeu? Quando terminou, quando foi no mês de setembro, eu fui procurado pelo coordenador de esportes da CBF, da modalidade futsal, deixar bem claro aqui, o senhor Lavoisier, sim, que é o grande goleiro cearense, lá de Ocara e tudo. De futsal, então, Lavoisier hoje é o coordenador do futsal, das seleções de futsal, que elas estão sob o domínio da CBF. Não é da CBFS. As seleções de futsal brasileira, tanto sub-20 como feminino e o adulto, o domínio é da CBF, que é do futebol. Então, ele me procurou dizendo que estava tudo certo para fazer a Liga Norte
de futsal nas categorias sub-20 e o adulto masculino aqui em Fortaleza, no CFO. Já tinha patrocínio, já tinha tudo. E que eu me preparasse para poder eu coordenar a arbitragem desse grandioso evento. E assim foi feito. Pediu para a gente providenciar a arbitragem da CBFS local, que nós temos 8 árbitros aqui do Estado do Ceará, que são CBFS, e 5 anotadores cronometristas, porque eles viriam de outros estados, mais 3 FIFA para trabalharem. E assim foi feito. Então, nós tivemos aqui uma competição que foi transmitida ao vivo pela TVC, pelos streamers, para o mundo todo. Certo? Sim. Isso em novembro de 2024. Passou-se o orçamento das taxas de arbitragem, muitos árbitros vieram do interior para a capital, fizeram investimento, alugaram pousadas e tudo para ficar, despesa com hospedagem, com alimentação. E hoje nós estamos no dia 16 de julho de 2025. A competição rolou em novembro de 2024. Até hoje esse pessoal não recebeu um centavo de pagamento. Mas não acredito, cara. Tu me fala... É lógico, né? Isso aqui é inédito. Estou falando aqui, inédito, estou falando isso para você. Inédito. Uma coisa que ilustra o brasileiro, ilustra o nosso Estado. Rapaz. Aí procurei o senhor Lavoisier falando quando era que o pagamento saía. Não é a Federação Cearense de Futebol que tem que pagar. Tem certeza? Inclusive eu tenho dinheiro para receber e não recebi. Procurei a pessoa de direito, que estava coordenando o evento, e ela me disse que não, quem pagaria era o Lavoisier. Ficou nesse empurra, jogando para o Lavoisier, do Lavoisier para a pessoa da federação aqui, e não se resolveu nada. Então, na última vez que eu conversei com o pessoal da federação, quero dizer que não é o presidente Mauro Carmelho, que a pessoa que eu falei, era outra pessoa que estava coordenando lá. Sim. Se eu não me engano, Biriba do Vale. Tem até o meu sobrenome, né? Eu falei para ele que eu ia entregar para o departamento jurídico da federação resolver isso. E essa semana a gente está encaminhando isso aí para a confederação e para a FIFA. Porque não resolveram. Eu acho assim, uma falta de respeito com os profissionais que trabalharam em uma competição. Claro. Até porque os 3 árbitros da FIFA são nossos amigos e já receberam isso aí. Receberam direto da Conmebol. Quer dizer que os outros árbitros que fizeram o espetáculo durante uma semana não têm direito de receber? Profissionais que, às vezes, pagaram para outros profissionais ficarem executando sua função no local onde eles trabalham, porque eles não vivem do futsal. Eles são profissionais independentes. Deixaram suas cidades, como Aracati, Banabuiú, Itapajé, que nós temos árbitros no interior, para vir atender essa convocação. Uma semana e não receber nada, nenhuma satisfação. Isso é dolorido. É para você ver como é a modalidade de futsal. Sem ser parte, né, do que vocês são, a gente sofre com isso, porque eu estou vendo uma coisa aqui, que essa grandeza que nós temos desse desporto, né, futsal, no Brasil, e aqui no estado do Ceará, era para ser o contrário, era para ser super apoiado, ter todos os sentidos possíveis, para que as pessoas que são boas, que tem muita gente no futsal que é muito bom, ser totalmente motivado, né? Não é ali que é o meu forte, né? Eu vou lá porque eu tenho esse talento para isso, porque talento a gente sabe que tem, mas precisa ser prestigiado, precisa ser apoiado. Aí, Edmundo, para você ver, quando eu fiz o curso de arbitragem, em 1985, na federação era totalmente amadora. Se trabalhava 6 meses, 1 ano para se receber. Mas se fazia porque se gostava. Sim. Gostava do futsal, era amante do futsal. Quando eu voltei em 2007, uma das coisas que eu prometi aos meus amigos da arbitragem, que eu sou oriundo da arbitragem. Olha, pessoal, eu estou voltando para o futsal e eu vou fazer um compromisso, assumir um compromisso com vocês. Eu vou conseguir pagar os jogos. Quando vocês terminarem os jogos, vocês recebem a taxa de arbitragem. Terminando recebendo. Terminando recebendo. E consegui honrar até hoje. Hoje,
todo ano a gente tem as melhoras. As competições nacionais são pagas também, ao vivo e a Isso cores. tudo por conta só do teu trabalho, mas não pelo incentivo que deveria estar recebendo, né? Aí o que é que acontece? Vamos dizer, ontem a gente estava até conversando isso aí em fórum interno da federação. Hoje o árbitro, quando ele sai da cidade dele para vir apitar em Fortaleza, ele tem direito à diária dele. Quando ele sai daqui para apitar assumir uma escala dele, ele tem o transporte, a hospedagem, a alimentação e a taxa de arbitragem. Entendeu? Tudo paga, às vezes ele recebe antes de viajar. Às vezes o clube atrasa de fazer o Pix para a federação, mas a federação paga. Sei. Entendeu? Mas hoje eu vou deixar bem aberto aqui para você. Quem mantém a federação são os participantes das competições. Roberto, eu queria falar contigo aqui outra coisa. Sobre esse calendário que você colocou, que é mais de 30 competições desse ano, né? E tem os subs diversos. E tem também o feminino no meio. É tanto que a gente vê ali, ó, o calendário, essa já para março, setembro, o Campeonato Cearense de Futsal. Vai começar em setembro, 17 e 20. Adulto e feminino. Eu estou vendo que o feminino, até você falou no início, tá certo? Que tem o sub-9, 10, 11, 12 masculino. E o feminino só começa a partir do 15. E são duas competições, o 15 e o... Aqui no nosso estado, a gente não consegue, a gente não tem número suficiente para fazer nessas categorias. A gente só faz o 20 e o adulto. E o cearense de seleções. Essas categorias, né? Esses subs que são disputados, eles são, veja só o seguinte, aberto às inscrições, qualquer pessoa pode ir lá e levar sua equipe? Não. Tem que ter um... Hoje a confederação, ela normatizou e informatizou as federações. Então, nós temos um sistema, tem um BID hoje na confederação. Toda e qualquer competição realizada pelas federações no Brasil todo, os clubes têm que pagar uma anuidade para poder ter acesso ao BID, ao sistema deles lá. E nós também temos o nosso, na federação. Sim. Então, se paga aquela anuidade, que é R$500, a primeira vez, a partir do segundo ano, diminui para R$350, para poder lançar os atletas no BID. Ou seja, cadastrar iniciante, revalidação ou transferência. Tudo isso é pago, essa movimentação de atletas. O clube, para poder participar das competições oficiais de qualquer competição da federação, ele tem que ter o estatuto, sua diretoria atualizada, CNPJ, tudo direitinho, e as 5 certidões, que é a Receita Federal, a Cefaz, Cefim, Trabalhista e FGTS. É só querer jogar, não. Tem que estar organizado, né? Tem que estar estruturado. Às vezes pensa, tem poucas equipes, vamos dizer, categoria sub-8, dá 8 equipes. Por quê? Vem 20 querendo disputar, mas o entrave é na documentação. E a exigência não é nossa. A exigência é da CBFS, porque as competições oficiais, todos os atletas têm que estar cadastrados no sistema da CBFS. E para cadastrar os atletas, tem que cadastrar o clube. E para cadastrar o clube, tem que cumprir todas essas obrigações. Muito interessante saber sobre isso, porque é de importância muito grande essas informações, porque, como eu disse para ti, né, além do povo cearense aqui da capital, tem do interior também, que muitas das vezes quer participar, quer estar no meio, mas não sabe qual é a dificuldade que é. Não é só você chegar e, eu quero. Né? Não é só querer. Não é assim não, tem que estar alinhado. Né? Uma coisa que eu queria perguntar para ti era sobre, por exemplo, assim, o futsal aceita uma equipe ou um clube, um projeto, sem os profissionais serem, como é que eu posso dizer? Que tenham o CREF, que sejam capacitados. Que sejam condicionados exatamente, ou formados, ou sejam formados não. Não existe, não tem. Não, isso é uma norma geral. Mas ali o preparador físico, o treinador de goleiro, todos eles podem ir do jeito que... Para disputar o Campeonato Cearense, os treinadores têm que ter um curso de qualificação como treinador, na área dele, como técnico. Para disputar competições nacionais, tem que ter o CREF ou
o curso de licença. Isso de forma nacionais. De forma nacional. Mas local. Local você pode ter só o curso. Sim. Não precisa ser formado em educação física. Para competições nacionais, a partir deste ano, a confederação está com 2 anos que a confederação criou a CBF Academy, igual no futebol. Sim. Que é até o Diogo Neto, a mesma pessoa que era lá da CBF, Sim. ele está na CBF Academy, né? Então foram criados vários cursos para treinador, preparador físico, treinador de goleiro. São diversos cursos para a arbitragem. Tem que ter a capacitação, lá a licença expedida pela CBFS. Isso para competições nacionais. Para local, o treinador só precisa mostrar que fez um curso específico para a área de futsal. Agora, Beleza. o preparador físico, sim. Sim. É obrigatório. Só senta no banco. Se tiver com o CREF, ainda tem um detalhe. Tem que estar com a anuidade em dia. Tem que estar atualizado. Tem que ter atualizado. Né? Roberto, vamos mostrar aqui para o público, né? E você falar para mim sobre essas passagens que você teve, né, no futsal, né, com as fotos e as pessoas que estão ao teu lado, ou então as competições que tiveram. Olha, já uma abertura aí de um troféu bonito, né? Isso é uma seleção, é um colégio, é um time de futsal? Quando nós estávamos conversando aqui em off, eu falei para você que o ano de 2024 foi um ano maravilhoso, né, para o futsal cearense. Uhum. Isso aqui eu estava entregando o troféu de campeão da Taça Brasil, divisão especial, que é a elite do futsal, na categoria sub-15, ao capitão da equipe campeã, que era o Círculo Militar de Fortaleza. Essa competição a gente conseguiu trazer ano passado para a cidade de Limoeiro do Norte. Círculo Militar de Fortaleza foi um grande... Foi tricampeão cearense. Adulto, né? Adulto, na década de, eu acredito que foi 87, 88 e 89. Que de lá criou-se o Banfor. Formam uma base também e agora foram campeões nacionais? Foram campeão brasileiro da categoria sub-15. Que legal. Participação de 15 estados. No nosso tinha o 16º, porque tinha o sediante, tinha direito a participar, que era o atual campeão cearense, que era o Limoeiro do futsal. E o Círculo Militar era o vice. Então, o Círculo Militar fez a final inédita, Círculo Militar e Limoeiro do Norte. Foi decidido nos pênaltis. Campeões nacionais. Campeão nacional. Parabéns, cara. Muito bom. Entendeu? Círculo Militar, né? É. Porque sempre foi muito forte no adulto, muito né? Forte. E muito hoje, forte. na base também. Ano passado, nacional. eu tive o prazer de entregar 2 troféus aos campeões nas categorias de base. Nós fizemos aqui em Fortaleza, lá no ginásio da Unifor, patrocínio do Fortaleza Esporte Clube, na categoria sub-12. Fortaleza também foi campeão. Legal. Outra foto, faz favor. Instituto Federal. Foi no IFCE, lá em Morada Nova. Morada Nova. Isso aí foi, eu acho que dia 6 de janeiro de 2025. Nós tivemos o prazer de ser convidado para fazer a abertura num curso para treinador, que é pelo professor Fábio Rabelo, lá de Morada Nova. E eu fui fazer essa homenagem à abertura do curso, em homenagem ao meu grande e saudoso amigo Glaucio de Castro. Glaucio, um grande jogador. Grande jogador, campeão, seleção brasileira. Sim. Foi meu amigo particular. E eu tive o prazer de fazer a abertura desse curso para treinador lá em Morada Nova. Aí eu estava ao meu lado aqui, o prefeito de São João de Jaguaribe estava lá presente. E o secretário de esporte na época, lá de Jaguaruana, é o Serginho, esse que está do lado. O prefeito é o de blusa branca. Lá estava o presidente do CREF, o vice-presidente. Que legal, que bom, rapaz. Outra foto. São histórias maravilhosas que tem que ser expostas. Aí só pode ser um goleiro, né? Saiu o melhor goleiro, Edmundo. Tem alguma cor com você? Isso é isso aí, que é uma criança, né? Isso aí é a categoria sub-8. Sub-8. É. Foi aqui também? Isso aí foi a federação, ela comemora, vamos dizer, a temporada de 2024 das categorias de base. Nós fazemos uma entrega da premiação
na data do aniversário da federação, no dia 27 do ano seguinte. Termina tudo no mês de novembro, dezembro, e a gente faz essa solenidade no ginásio Paulo Sarazate, há mais de 10 anos que o ginásio Paulo Sarazate é o palco da solenidade de entrega da premiação aos campeões e vice e os melhores do ano de 2024. Antes de mostrar a próxima foto, eu queria te fazer um pedido, tá bom? Se for possível, né, você como presidente da federação, mandar um convite para mim, rapaz, será uma satisfação de ir acompanhar e ver isso, cara, porque realmente eu sou muito chamado às vezes para o futebol, né? Mas eu adoro futsal, cara. Sinta-se convidado já. Sabe? Apenas oficializarei no mês de janeiro. Sempre tu faz no dia 27 de janeiro. Sempre a gente faz no mês de aniversário da federação, que é o mês de janeiro. Uma satisfação muito grande. Aí lá a gente reúne, é uma oportunidade única de reunir todos os atletas. Os atletas vão uniformizados, de tênis, de bermutinha, ou então de calça jeans. Sim. Aí vão acompanhados do pai, da mãe, os irmãos, os amiguinhos do colégio, o avô. Muito legal, muito interessante, cara. É sensacional, Edmundo. É festa para 2, 3 mil pessoas. Entendeu? E eu gostaria muito de estar nesse meio, vendo, assistindo, acompanhando. Quem ficou maravilhado foi o novo secretário de esporte de Fortaleza, o Anderson Pinheiro, né? Que ele foi convidado, como era o anfitrião, né, que nós estávamos no ginásio dele, eu o convidei, e ele ficou encantado. Disse, rapaz, eu não sabia da grandiosidade dessa festa. É muito grande. Muita gente pega imediatista, pensa assim, devia acabar, devia fazer a entrega da premiação quando terminasse a competição, que é o comum. Sim. Aí eu disse, não, a da meninada eu vou manter a tradição. O adulto, vamos dizer, o cearense de seleções, a gente faz a entrega, terminou a competição, a Copa do Estado, a gente entrega na hora. Mas das categorias de base, isso aí eu vou manter. Outra foto, faz favor. Isso aí foi o artilheiro da competição. Essa é a mesma competição que tem. É a mesma competição. É a coincidência, para você ver como é as coincidências da vida. Ele está com a camisa do Ceará porque era atleta do Ceará. Era atleta do Ceará, sub-9, entendeu? Ele chegou depois que houve a solenidade e tudo, aí ele disse, tio, o senhor poderia tirar uma foto comigo? Aí, vai ser uma honra para mim. Aí subi lá e tirei a foto com ele. Depois disse, o senhor poderia vir aqui conhecer meu pai e minha mãe? Aí eu desci com ele e fui. E para você ver as coincidências da vida, a mãe dele é filha de um primo meu lá de Aracati, e eu não sabia. Nem a conhecia, tive a oportunidade de conhecê-los nessa solenidade dessa festa. Você vê, né? Outra foto, por favor. Esse evento aí foi maravilhoso. Super Clássico das Américas. Esse evento aí foi devido ao Fortaleza ter sido campeão do campeonato brasileiro, da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futsal ano passado, que foi uma competição com 20 equipes, né? Então, o Fortaleza fez a final aqui contra a equipe do Apodi e ganhou o direito de fazer esse Superclássico das Américas contra o campeão nacional lá da Argentina, que inclusive era o Boca Juniors, que é o time que eu torço. Eu sou corintiano, e tem muita coisa a ver, né? Dois times de garra de raça, né? E o Fortaleza foi campeão nacional com a Apodi, né? Porque a Apodi é lá do Rio Grande do Norte, não é isso? Foi campeão nacional e comemorou... Mas perdeu esse jogo. Aí foi jogar com o Boca, que o Boca foi sul-americano? Foi campeão argentino. Argentino. Campeão argentino. Aí foi a disputa Brasil-Argentina. Foi a disputa Brasil e Argentina. Aqui é o Anderson, que é o presidente da Federação do Paraná. Quem faz essa promoção aí? É a FIFA ou é a Federação local? A Comebol, que é a Confederação Sul-Americana. É CBFS e Comebol. Nesse evento eu estava representando o presidente da confederação, que não pôde estar presente, e pediu para me representar. Olha, tantas coisas importantes, cara, que a gente quase nem... Outra foto, por favor. Aí a sua presença aí... Foi uma homenagem, né, que o meu amigo Coronel Cleiton Bastos, na época que era comandante do Corpo de Bombeiros, acho que 2019, ele me convidou, fez uma homenagem ao meu trabalho na federação, reconhecimento pelo trabalho que eu estava fazendo no período, nas categorias de base. A organização, a valorização
E o Coronel, a gente tinha conseguido, através das nossas amizades na CBFS, trazer, eu acredito que um sub-17 para cá, patrocínio dos bombeiros. E foi nesse período que o Coronel Cleito era o comandante dos bombeiros, foi o período que a gente fez um projeto para a Confederação e a gente implementou a participação de todas as categorias de base para as disputas das competições nacionais. Então, nessa época, era a partir do 9, do sub-9 até o 17, porque nessa época só tinha os números pares, era sub-9, 11, 13, 15 e 17. Sim. Então, essas 5 categorias, a gente conseguiu colocar para disputar as competições nacionais e, até hoje, todas elas, nós estamos na elite, coisas que também pouca gente sabe, na divisão especial. Parabéns, cara. Outra foto. Muito bom você criar. Esse é o Wander Iacovino. Wander Iacovino, campeão mundial pela Seleção Brasileira de Futsal, um atleta que esteve conosco aqui na década de 90, jogando Banfó, um exemplo de atleta, profissional de educação física. Lembro do nome, né? Ele já é um senhor já. Hoje ele é diretor técnico do Campeonato Brasileiro de Futsal. Meu amigo particular, uma figuraça. Casado com uma cearense, lá de Quixeré. Wander. Outra foto? Outro troféu é nacional? Essa festa aí é uma festa promovida. Isso aí foi a 20ª edição da Noite do Futsal Nacional. São os melhores do futsal nacional. É o professor Segundo Costa, que hoje é coordenador das categorias de base lá no CT do Fortaleza. Ele era supervisor, um dos maiores supervisores, esteve com Fortaleza quando foi campeão em 2008, esteve agora no tetracampeonato do Ceará no futsal adulto, era o supervisor do Ceará, ganhou os 4 anos. 4 anos que ele passou lá, ele foi 4 anos campeão. Foi um ano vice-campeão da Copa do Brasil, que foi em 2020, em 2021 foi campeão nacional da Copa do Brasil. Então, é uma figuraça, um profissional que legal, cara, de excelência. E ele faz essa festa na cidade de Canoa Quebrada, lá em Aracati. No final do ano, no período entre 17 e 20 de dezembro, quando todo mundo já está de férias, ele faz essa festa e faz uma homenagem aos melhores do futsal nacional. Aí traz jogadores, os melhores da Liga, os melhores do Campeonato Gaúcho, do Paulista, de Santa Catarina. E sempre a gente tem o prazer de ser homenageado. É legal, caramba. Aí é continuidade. Isso aí é o Francisco Segundo Costa. E eu acho que eu conheço. Ele é um representante do Fortaleza na base, vai para as reuniões. Eu sei quem é. Sei quem é. É uma figura. Vem as lembranças agora. A gente professor. Tem mais foto? Aí... Isso aqui foi a solenidade de abertura da pré-temporada da arbitragem, que, Edmundo, eu vejo assim, que não existe futebol, não existe voleibol, basquete, nem futsal, nenhuma modalidade que ela tenha êxito, seus campeonatos tenham sucesso, se não tiver uma arbitragem de qualidade. Então, a gente prima pela capacitação anual dos nossos árbitros. Além da CBFS fazer todo ano um simpósio nacional, mas ele faz esse simpósio também itinerante, todo ano é em um estado, mas o custo é muito alto, às vezes não dá para todos irem. Então, logo após a realização do simpósio nacional, que é o período quando é divulgado as mudanças da regra, que tem a participação também do representante do futsal da Conmebol, que ele vem ministrar a palestra junto com o Paraguaçu Fisch, que é o diretor do Departamento de Oficiais da CBFS. É um momento de informação. Você sabe que a arbitragem, além de ter a regra, ela tem as orientações. E essas orientações que não são divulgadas para os atletas, para as comissões técnicas, que eu sou uma pessoa que defendo que deveria ser aberto. Que eu acho que quando se torna público as regras, as orientações Sim. que são dadas à arbitragem de como se conduzir as regras do jogo dentro de uma partida, se torna mais fácil.
Se todos os atores... Você não fica só no emocional, né? Você fica no consciente do que está acontecendo. Se todos os né? atores que estão envolvidos ali na quadra, atletas, comissão técnica, o público em geral, conhecerem a regra da modalidade que está sendo desenvolvida, fica muito mais fácil o entendimento, fica muito mais fácil a condução do jogo pelos árbitros, pelos oficiais de arbitragem. Sim. Então, eu sou defensor dessa tese. Entendeu? Então, anualmente, a gente faz esse momento, são 2 dias com os nossos 180 árbitros que nós temos em todo o estado do Ceará. Roberto, eu queria aproveitar aqui, lógico que a minha satisfação é muito grande de ter aprendido muito com o que você nos orientou hoje, mostrou aqui de uma forma, de um conhecimento muito vasto que você tem, uma vida que você tem dentro disso, e se aproveitasse, desse uma palavra, né, com suas despedidas, uma palavra para esse povo que quer, ou que continua e que gosta do futsal, acompanhar, né? O que se deve fazer melhor? O que se deve o que a gente poderia ter de melhor com o apoio, o incentivo das pessoas, tá certo? E queria também aproveitar e já me despedindo e te agradecendo muito por você ter vindo até nós e dizer para você que a CT5 Esportes significa, os CT5 são os 5 desportos mais bem estruturado no Brasil, ou falado. Eu abro um caminho para maior, mas a gente vê que futebol, futsal, basquete, handebol e voleibol são os 5 os maiores. Com certeza. Por isso que é CT5, entendeu? O nome do programa. E é lógico que o futsal está dentro desse contexto, né? E eu queria que você fizesse as suas despedidas e agradecimento, porque nós já estamos muito satisfeitos em tê-lo aqui conosco. Edmundo, é prazeroso para mim estar presente aqui no teu programa. Agradecer a você e a CT5 pelo convite. Dizer que a gente precisa ter mais oportunidades, não o Roberto do Vale, presidente da federação, mas os treinadores, os dirigentes, atletas que praticam o futsal. A nossa modalidade ela é carente de divulgação. A gente vê, não é dor de cotovelo, mas a gente vê que os programas divulgam 24 horas Ceará e Fortaleza no futebol. Quando não tem Ceará e Fortaleza, praticamente não tem nem divulgação do esporte. As modalidades, as outras modalidades, não é só a que eu sou presidente, não, o futsal, precisam ser divulgados. O voleibol, o basquete, o handebol, o futebol 7, entendeu? Todo o amadorismo ele tem que ter divulgação. A nossa dificuldade em conseguir patrocinadores é exatamente a divulgação. Hoje, a gente tem que ter um canal no YouTube para fazer a transmissão dos nossos jogos, porque até as transmissões das TV abertas ficou difícil. Porque não tem como, vamos dizer, nós passamos 14 anos sendo parceiro do Sistema Verdes Mares. A gente nunca conseguiu, nesses 14 anos, ter um patrocinador master. E era TV aberta. E a gente tinha uma audiência legal, 4, 5, entendeu? Eram os pontos de audiência, que a gente sabe que são bons. Sim. Entendeu? A gente teve agora, na final do Campeonato Brasileiro, ano passado, lá no CFO, 10.100 e poucos pessoas dentro do ginásio. Foi o recorde mundial, né, de público. E o Sistema Verdes Mares, a Rede Globo, o Sport TV transmitiram ao vivo. Eu pensei que esse ano as portas ficassem mais fáceis de se abrirem, mas não foi. Então, assim, que a imprensa, em geral, dê mais visibilidade aos esportes amadores. Não só o nosso, futsal, mas as outras modalidades merecem o mesmo tratamento, entendeu? E, de antemão, sinta-se convidado para, em janeiro, estar presente no ginásio Paulo Salazar para a solenidade de entrega da premiação, os campeões e vice da temporada de 2025 e os melhores nos 70 anos da federação. Vou fazer de tudo para estar lá. Vai ser 70 anos de fundação da federação. Vamos fazer uma cerimônia especial. Muito obrigado, Roberto.